Olá, espectadores do canal do Papo aqui no YouTube. Olha só essa galera que está aqui com a gente hoje: Carla Dias, Leonardo Bittencourt, Bárbara Collen e Alan Souza Lima. Todos de uma vez para a gente falar de A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Pessoal, prazer falar com todos vocês. Prazer é nosso. Ô, Prazer, prazer Vitor, prazer nosso poder nosso. falar um pouco do nosso filme. Carla, nos primeiros dois filmes tu teve que te espremer assim na proposta de ser vilã ou mocinha, sem meio termo. E como é que foi agora, assim, atuar nessa zona mais cinza? Cinza, ainda que macabra, né? Muito desafiador para todos nós encontrar essa personalidade das personagens e também momentos emocionais dessas personagens de acordo com as situações que elas estavam vivenciando. Nos dois primeiros filmes, lembrando que todos os filmes, a trilogia toda é baseada nos autos do processo, né, no livro da Ilana Casoy também. Então, os roteiros foram escritos a partir daí e que foram o nosso norte. Nos dois primeiros filmes, a gente tinha também o julgamento ali como o princípio da narrativa, né, como o foco principal. Então, tinha a versão dela e a versão dele, onde elas se contradiziam, mas, enfim, que no final de tudo acabavam falando a mesma coisa, só que com entrelinhas diferentes. Esse terceiro filme, ele é completamente diferente. Ele é uma perspectiva da polícia, é uma perspectiva da investigação e de como tudo isso foi desvendado. Eu acredito que esse filme, ele impacta de uma outra maneira. Eu vejo ele muito mais denso e intenso para todo mundo. Nós que fizemos, e eu acho que para o público também. Eu pude assistir, né? Então, vendo um pouco de fora, é um filme que causa um desconforto, por mais que a gente já conheça da história. Então, eu acho que o grande desafio e o diferencial dessa versão é exatamente isso: manter essa linha de tensão das personagens durante o filme todo. Um mistério para a polícia: o assassinato de um casal dentro de casa em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Suzane, eu queria agora que você me contasse um pouco como foi seu dia ontem. Meu dia foi normal. Leonardo, ainda que tu também esteja na pele de um criminoso que acabou sendo condenado, né? Ele flerta muito com arrependimento, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse filme. Léo, como é que foi o estudo do personagem? Bom, a gente tinha o roteiro muito rico em informações, né? Desde os dois primeiros filmes eu já tinha visto muito do universo do Daniel, desde do aeromodelismo até a estrutura familiar que ele convivia, e isso ajudou muito na construção desse personagem. E no terceiro filme, conta sobre a desconstrução. Eu acho que, dentro da minha interpretação do que eu acredito que o personagem ali precisava para contar a história, tudo tinha o propósito de salvar os valores dele, que eram a família. No caso, o irmão e a Suzane, que era o casal dele na época. Então, eu acredito que quando as coisas foram afunilando, a polícia foi enfim, fechando o cerco, ele foi entendendo que as coisas iam acabar, o que ele achou que sairia ileso, não, só sobrou essa relação. E aí ele tem as brigas com a Suzane, o Christian também já está dando bandeira e provavelmente ali no contexto vai ser o primeiro a ser pego. Então, assim, ele se vendo sem nada do que tinha construído, acredito que daí que vem o arrependimento, em que você vê que não sobra nada. O propósito que você enxergou para sua vida foi completamente em vão. Eu contei aqui anteriormente que uma cena em específico do Christian com o Daniel, em que ele fala, pô, você tem um coração bom. Ele fala, não pode falar mais isso. Porque independentemente do que eu vivi a minha vida inteira, a partir desse momento, desse ato, eu não sou mais uma pessoa boa. E eu acho que isso que é muito reflexivo sobre a história do personagem, entende? Bárbara, e tu foi quem acabou chegando, né, por último aí, né, e logo para representar a lei, e diga-se de passagem, imponentemente a lei. A tua personagem, ela dá conta disso, né? Ela vai espremendo, até escrevi sobre o filme, ela vai espremendo assim, fechando o círculo das inverdades. Isso a gente consegue perceber bem. Sim. Logo
segundo ato, a coisa já vai fechando e a Bárbara vai demorando ali todo mundo. Como é que foi mergulhar nesse universo aí? Foi muito gostoso, Vitor. Eu acho que é um tema que eu gosto muito, assim. Eu já falei aqui, eu formei em Direito antes de ser atriz. Eu gostava muito de Direito Penal quando eu fazia a universidade. Essa coisa do crime, eu sempre achei um universo muito interessante. Justamente por tocar isso, né, no ponto de curva da sociedade. A gente está ali na regra, na moral, e tem essas pessoas que saem, né, esse excepcional, assim. Então, foi sempre uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, para esse filme, eu tive essa oportunidade de realmente poder ter muito material real para estudar. Porque a Ilana, ela forneceu, através dos livros, toda uma vastidão de informações sobre o caso. Então foi muito gostoso, assim, essa estruturação. Eu sou uma atriz eu falo que eu sou muito apolínea, porque eu gosto da ordem, de estudar, de organizar, sabe? Bem CDF, assim. Então acho que eu pude fazer isso nesse filme com a liberdade de ter o jogo cênico, de ter improvisação. Então acho que consegui juntar as duas coisas nesse processo. E o Alan, assistindo ao filme, eu percebi que, assim como em outros projetos recentes, você está te especializando nesse personagem que surge imponente também, tal qual o personagem da Bárbara, falei anteriormente, mas depois ele vai se desmanchando, né? Ele se entrega. Pelo meu estudo ali, ele pode ter seus questionamentos emocionais, suas defasagens emocionais ali, pode ter sido, de uma certa forma, corrompido dentro do sistema, mas eu nunca questionei em questões patológicas se ele sofria de algo ou não. Então, eu vi ele como humano. Apesar de qualquer coisa, eu sempre tento humanizar o personagem, eu sempre tento não julgar o personagem. Mas a partir do momento que ele se coloca numa situação daquela, onde desde o princípio, começando a estudar ele, lá atrás, nos primeiros filmes, entendia o lado emocional dele, entendia o lugar da defasagem emocional que ele tinha, me colocar numa situação dessa, cara, ele não tem mais para onde ir, ele começa a sentir que o cerco está fechando. Então, eu acho que eu consegui, você me trouxe uma coisa, né, que agora me remeteu, eu acho que eu consegui trazer essa infantilidade do que eu sempre via nele, dentro da história, né, do que eu estudei sobre ele, desde o primeiro filme ali, até o encerramento desse ciclo, onde ele se coloca, tanto que eu fiquei atento lá no início, que quando eu ouvi o julgamento dele, ele tinha uma voz muito infantil, ele era o único que chorava no julgamento, o tipo de relação que ele tinha com a namorada, a menina, ele era maior de idade, a menina era mais nova, eu falei, opa, ele tinha uma voz de cabeça. Então, acho que nessa trajetória, eu acredito que eu tenho encerrado ali esse personagem num lugar de desespero. Ele perdeu o controle emocional daquilo, né? E aí, de uma certa forma, ou de todas as formas, acabou humanizando o personagem. Porque realmente eu acredito, no caso dele, óbvio que precisa ser pago por isso, mas existia um grande arrependimento, porque uma coisa é você chorar, outra coisa é você entrar em catarse de choro, né? Catarse emocional. E isso existiu dentro do julgamento. Quando você olha os depoimentos, tá tudo tão certinho que parece que os dois combinaram. Tá tudo certo. Tem uma declaração, por favor, Suzane. Aí quando a gente vai pros detalhes, é que você percebe a diferença. Fala! Eu não tenho nada a ver com isso, não, doutor. Eu sou a vítima nessa história. Eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir a verdade agora. Confessa! Fala! Fala! Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, parabéns pelo filme e que a gente Obrigado. se encontre em outros lançamentos. Poxa, Vitor, Até mais. obrigada, viu? Obrigada, Prazer. Vitor. Beijo. Tchau, tchau.